recado para os nossos alunos, para a nossa clientela. Vocês que trabalham aqui, não estão dentro de sala de aula, acham que o que se ensina na sala de aula, vocês não estão vendo, é significativo para os alunos que vocês veem nos corredores? Então a gente precisa ver até onde está a nossa responsabilidade, até onde está a irresponsabilidade dos nossos alunos. A aprendizagem significativa. A escola precisa, a partir de onde o aluno está, das suas preocupações, necessidades e curiosidades, e construir um currículo que dialogue continuamente com a vida, com o cotidiano, uma escola centrada efetivamente no aluno e não no conteúdo, que desperte curiosidade e interesse. Precisa de bons gestores e educadores, bem remunerados, aí falando de alguém, bem remunerados e formados em conhecimentos teóricos, em novas metodologias, no uso das tecnologias de comunicação mais modernas, educadores que se organizem mais atividades significativas do que aulas expositivas, que sejam efetivamente mediadores mais do que informadores. É uma mudança cultural complicada, porque os cursos de formação de professores estão, em geral, distantes tanto das novas metodologias como das tecnologias. Moura, que escreveu esse trecho. Então, gente, a gente precisa fazer essa reflexão. O que é que eu estou trabalhando? E aí eu volto, e eu acho que eu volto ao Tecnoarte para dizer a vocês: Tecnoarte sim é uma demonstração de aprendizagem significativa, no meu entendimento, no meu ponto de vista. Estamos abertos totalmente à crítica. Então, a concepção que nós entendemos é isso. Mas eu acho que ninguém, todos nós aqui, estamos Tecnoarte. Ninguém pergunta. Não é isso. Eu estou balizando a reflexão, essa reflexão que a gente precisa estar fazendo dioturnamente. Por mais que nós estejamos avançados no processo interdisciplinar e significativo, é preciso sempre fazer um exame individual daquilo que fazemos. E assim, quando eu converso com alguns alunos, né, a respeito do curso de informática, eu percebo que a maioria, e assim, se eu for colocar um percentual, eu acho que vai ser 95% dos alunos que estão no curso de informática, estão aqui no curso de informática porque queriam estudar no CEPEV, ou por questão da localidade, ou por questão da escola ter um nome na sociedade não tem, mas eles muitas vezes não estão ali e nem têm interesse, nem têm o gosto pela informática, por computadores. Então, assim, os alunos que se destacam são os alunos que realmente têm aptidão, gostam da área, né, tem interesse em aprendizado. Porque assim, muitas vezes eu me sinto, eu estou na aula, eu começo a falar do assunto e tem uns que fazem qualquer coisa. Eu inclusive, essa semana, tinha uma olhando para mim, eu disse: você só está olhando para mim, ou você está prestando atenção no que eu falo? Porque o olhar dela é de só estar prestando atenção para mim. É o que meu cabelo está assinhado, não é porque é assim amarelo. Então eu disse: não tem isso olhando para mim, você precisa entender o que eu estou falando. Então, assim, quando a gente faz um vestibular, a gente procura, né, até mesmo curso de aptidão, né, se a gente tem interesse, se a gente tem algo relacionado. E a gente, no curso profissionalizante, a gente não tem isso. Então, eu sinto que tem alunos que estão aqui e que não gostariam de estar. Estão porque estão. Quando chega no início do ano da matrícula, muitas vezes os pais não conversam com os filhos. Chega aqui, matricula no curso, porque quer que estude aqui. Aí chega aqui, matricula em qualquer curso. Muitas vezes nem conversou com o filho se ele tem aptidão naquele curso. Então, assim, muitas vezes a gente passa, né? Eles responderam, né? Sentem isso, os alunos não. Então, muitas vezes não sentem, porque assim, eu vi uma didática na minha aplicação. Eu não sei se é porque eu sou canceriana e é super voltada para o sentimento, para o amor, aquela coisa toda. Então, eu sempre digo para eles: se vocês não estão aqui por amor, é melhor não estarem, porque vocês estão deixando o tempo passar. E assim, vocês hoje são adolescentes, mas o tempo vai passar. Então, vocês realmente têm que estar gostando do que estão fazendo. Então, assim, não adianta eu me esforçar, não adianta cada professor se esforçar em passar a disciplina, em programar uma aula diferente. Hoje a gente tem um recurso da TV também, ou tentar fazer uma unidade em sala, se aquele aluno não está amando o que está fazendo. Então, assim, talvez se a escola partisse do princípio de tem que se analisar quando o aluno se matricular no curso. Assim como a gente vai no vestibular, como aconteceu no primeiro ano, porque
né? Tem um protético que você faz aquele curso. Aqui na escola, nós tentamos duas coisas quando foi. A primeira coisa foi mudar a média. Queríamos mudar a média para 7. E a outra foi um processo seletivo. E eu deixei um processo seletivo. Mas tem uma das duas, a secretaria. Deixa eu ouvir a fala de novo, né? Eu pedir a fala, quem levanta a mão tem que ter garantia. Eu quero só lembrar que a gente se preocupou muito com isso aí que a gente acabou de ler quando a gente estava na nossa semana pedagógica, né? A gente sentou realmente para construir, né? Para elaborar atividades significativas. Então a gente acho que está distante disso aí. Agora, como a Adriana disse, a Adriana se colocou falando do curso de informática, né? Eu vou colocar aqui também uma citação do curso de operações comerciais que eu toda alegre, né? Cheguei para uma turma de segundo ano e falei, gente, eu estava pensando, a gente fazer uma viagem de estudos, aí todo mundo, ai, se encantou, né? Pra onde, professora, pra onde? Aí eu falei assim, a gente ia em Itabuna, mas no meio uma faia daquela. Eu falei, assim, né? Itabuna e tal, gente, eu nem disse pra onde. Nós vamos a Itabuna, fazer uma viagem de estudo, vamos conhecer a indústria da Trifio, da Nestlé. Ah, Itabuna, ninguém vai não! Itabuna, ninguém vai não! Ah, Itabuna, não sei nem quem vai Itabuna. Quer dizer que não param pra pensar, pra dizer assim, que ganho eu vou ter estudando da Trifio, que ganho eu vou ter estudando da Nestlé. Resumindo, eu tive mais 40 dias de noite de televisão. A da Trifio, eu tenho a da Trifio. Gente, então assim, qual é a proposta que a gente vai querer sair daqui para vocês? A gente vai construir essa equipe que está no programa e a gente aceita sugestões dos demais naturalmente. Construir um instrumento investigativo sobre essas duas questões que foram discutidas entre nós aqui. A primeira questão, a questão da inserção da comunidade no dia a dia da escola e a segunda questão da aprendizagem significativa dos conteúdos. Então, a gente vai construir um instrumento e a ideia é, de hoje a 8, nos 3 turnos, a gente fazer um compêndio de entrevista ou de debate que saia de cada sala de aula, das nossas 27 salas, um relatório pautado nessas orientações para que a gente tenha o ponto de vista do aluno no que diz respeito aos pontos que nós aqui discutimos. Tanto a questão da inserção da comunidade, do calor que deu discussão, como a questão dos conteúdos, da aprendizagem significativa. Como a Daniela falou, essa fala sua foi... Eu ontem já na reunião com a Marinha. Eu fiz essa mesma colocação. E eu repeti para vocês que eu me orgulho do que eu disse, que eu me orgulho dessa equipe. Eu disse assim que nas queixas que a gente tem do distanciamento da superintendência para com a nossa escola, eu disse que a superintendência de educação profissional da Bahia precisa vir do CEAMEB